sou Maria Marta, sou branca, baixinha, de 55 anos, estou usando um vestido vermelho, uma sandália vermelha e estou de cabelo preto. Estou como coordenadora de uma escola particular, diretora executiva do Simpro Rio e da CETERJ, e sou cofundadora do Movimento Articulação Infâncias. Sou professora de educação infantil dos anos iniciais com muito orgulho. Gostaria de começar essa tarde parabenizando o festival, a FLIV, Festival do Livro Vermelho, com rodas de conversas reflexivas e esclarecedoras, sessões de autógrafos e livros incríveis, com desconto de 30%. Como professora e cidadã, não poderia deixar de celebrar a eleição de Ailton Krenak e saudar a chegada da oralidade na Academia Brasileira de Letras. Viva Ailton Krenak! Viva os povos originários! Agora, vamos falar de educação infantil, uma categoria também invisibilizada, no sentido de não dar importância a este segmento e nem valorizar seus professores e professoras. Educação infantil é coisa séria. Por isso, uma das grandes lutas do nosso sindicato, o Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro e regiões, é a equiparação salarial já. Vocês sabiam que a professora de educação infantil ganha menos do que ensino fundamental 2 e médio? Pois é. Hoje, vamos fazer uma roda de conversa para debatermos sobre legislação e creches conveniadas. É importante sabermos dos nossos direitos e deveres. Para esse encontro, convidamos Rejane Siqueira, especialista em legislação da educação infantil, e Zezé Lourenço, falando carinhosamente, professora de educação física, representou o nosso sindicato no Conselho Municipal de Educação, diretora da Regional 6 do CEP e diretora do Simpro Rio. Sejam bem-vindas e agora eu passo a palavra para a Rejane. Obrigada a todos, bom dia, boa tarde, começando. Eu quero ressaltar a minha alegria de estar nesse evento falando dessa etapa da educação básica, que é uma etapa de luta. Para nós é muito significativo nesse espaço poder falar da educação infantil e particularmente falar da literatura, que é uma das pautas do momento em termos da legislação em torno de qual livro didático a ser usado na educação infantil. E nós defendemos o livro literário no PNLD da educação infantil, e isso foi alvo de um intenso debate que aconteceu agora, dia 4 e 5, em Brasília. No dia 4 e 5 aconteceu o Encontro Nacional do MIEB, que é um movimento de interfóruns da educação infantil no Brasil. Aconteceu em concomitância com o Simpósio Nacional da Educação Infantil promovido pelo MEC e junto com também o evento da formação de professores, a fim de discutir investimentos, financiamentos e uma série de questões que estão em pauta da legislação descumprida em torno dos direitos das crianças de 0 a 6 anos. Então, eu agradeço o convite e digo que é uma alegria estar aqui e poder conversar sobre isso com vocês aqui nesse espaço de uma feira literária, que é um lugar tão agradável, porque a literatura, nós entendemos a literatura como arte, e como arte, a literatura nos leva a refletir sobre assuntos delicados de forma lúdica e de forma que possa nos levar a compreender o outro nas suas intensas relações. Então, sou muito grata por estar aqui. Eu sou Rejane Siqueira, sou oriunda da Baixada Fluminense, nascido e criado em Belfort Roxo, num lugar que ficou famoso nos últimos dias das redes sociais, porque eu nasci em Nova Aurora, e Nova Aurora teve algumas questões de violência por uma migração que está acontecendo da marginalidade para a Baixada Fluminense. Então, temos vivido conflitos intensos de violência entre as facções querendo tomar os municípios. Então, tem sido situações bem delicadas. E hoje eu sou professora da PUC, trabalho no curso de especialização em educação infantil e no curso de creches. Sou doutora em educação, fui orientada
pela professora Sônia Kramer e estou hoje atuando no grupo de pesquisa Enfoque, que é o grupo coordenado pela professora Sônia, com quem eu produzo a maioria dos meus trabalhos, seja em torno das práticas de educação infantil, seja em torno das políticas. Mas no curso de especialização, eu sou a professora de História e Política, junto com o professor Edson Santos, que vocês conhecem, e com o professor Bruno Tovar, que é alguém que hoje também é uma representação do MIEI. Então, é uma articulação com o trabalho da professora Fernanda Nunes, que é da Unirio, e sempre a gente, mensalmente, se reúne com o FPE, que é o Fórum Permanente de Educação Infantil, que acontece no Simpro, né, na primeira terça-feira de cada mês, que é um espaço de discussão, que a gente vai fazendo proposições para as políticas, considerando ambos os públicos, público e privado. Né? Então, a gente faz acenos com mais intensidade para a política pública, mas, sem dúvida, também está em pauta na política pública como um direito às escolas privadas e confessionais e comunitárias e das outras experiências também. Bom, eu fui chamada para falar de algo que eu gosto muito, porque se é para falar de desigualdade eu entendo bem, não é? Vivencio uma realidade onde a desigualdade ela é muito presentificada e eu sempre falo que a Baixada Fluminense ela tem alguns aspectos que nos trazem muitas inquietações, porque ainda sendo uma região de extrema pobreza, miséria, a gente hoje tem regiões dentro da Baixada Fluminense também de classe alta e classe média alta. Então, hoje, por exemplo, o município de Nova Iguaçu é um município que tem uma divisão de classe estabelecida por uma linha do trem, né? A linha do trem é que faz o recorte hoje entre as classes populares e a classe rica, a classe média alta, com prédios e casas na casa dos milhões, né? Enquanto a gente tem do outro lado casas e prédios que não têm saneamento básico. Então a gente tem essa discrepância social, é um retrato da Baixada Fluminense, principalmente Nova Iguaçu e Duque de Caxias, que são municípios que têm um PIB muito elevado e que tem um grande número de indústria e comércio. Então a Baixada hoje ela é uma Baixada em desenvolvimento, mas com um realce das desigualdades, mesmo que seja dentro da própria Baixada. Então, em relação à metropolitana como um todo, a gente ocupa hoje um lugar delicado. E falar, né, do mapeamento da política é lembrar dessa história da criança na concepção da sociedade, porque conforme vai mudando a sociedade, o olhar para a criança vai se modificando. Então não se pode falar em educação infantil sem falar de olhar qual é a concepção que se tem de criança, o que se pensa sobre a criança. E a gente está vindo de um momento em que houve uma insistência de que se voltasse a olhar para a criança como um sujeito incapaz e não como alguém em desenvolvimento, como pessoa em desenvolvimento. E a gente vem de uma série de questões voltadas para um ataque aos investimentos na política pública de educação infantil, à documentação de educação infantil, que vem sendo marcada por questões que querem priorizar o biológico, o orgânico, em detrimento do social. Então, uma primeira coisa que a gente precisa afirmar aqui é que a criança é gente. Se a educação infantil é importante, é porque a gente entende que criança é gente, é pessoa em desenvolvimento, é um ser psicológico, é um ser sociológico e é um ser biológico. Então, não dá para fragmentar ou segmentar um desses aspectos. E para falar de política, a gente precisa ficar explícito de que a gente está falando de um sujeito de direitos que desde 88 não tem ter passado por um processo de invisibilidade, de descrédito, de um lugar de dependência extrema do adulto, de um silenciamento que vai emergindo socialmente, que a gente
acredita numa emergência da infância. A infância, ela emergiu, e é importante nós dizermos que criança é o sujeito, e infância é a condição que é dada a esse sujeito, não é natural, não é biológico. As condições sociais que são direcionadas a esse sujeito definem a infância que ele vai ter. Então, se eu falo de uma infância que a criança não tem direito à creche, não tem direito à pré-escola garantido, eu estou falando de uma infância que vai viver num lugar à margem e que vai, quer queira, quer não, promover uma cisão entre diferentes grupos, que acaba gerando a desigualdade, que é o que marca a nossa sociedade, que é uma sociedade tão diversa. E falar de diversidade é falar que não existe uma infância única, existem múltiplas infâncias, porque nós temos as infâncias ribeirinhas, as infâncias quilombolas, nós temos as infâncias das comunidades, as infâncias periféricas, as infâncias da Baixada Fluminense, as infâncias que moram na Zona Norte, na Zona Sul do Rio de Janeiro, que ocupam diferentes lugares das zonas Norte, Zona Sul, Zona Oeste, e que esses lugares são determinados pelas condições sociais, que aí é onde a política pública tem o papel de equacionar essas diferenças, essas questões que colocam à margem alguns sujeitos. Pensando nisso, eu pensei no Dono da Bola, da Ruth Rocha. Existem muitos textos literários que podem ser para nós refletirmos a política, mas tem um trecho em particular nesse texto, que é do Carlos Alberto, vocês conhecem? Dono da Bola, da Ruth Rocha. É um texto, você pode imaginar pelo nome do texto, ele já anuncia a que veio, não é? Que é o Carlos Alberto, que é alguém que é o proprietário da bola, e como proprietário da bola, ele decide e acha que tem o poder de decisão. Não é? Então ele vai dizer, a bola é minha, eu carrego quantas vezes eu quiser. Pois é isso mesmo, disse o Beto zangado. É por isso que nós não vamos ganhar campeonato nenhum. Por azar de vocês, eu não jogo mais essa dobra de time, que nem bola tem. E Caloca saiu pisando duro, com a bola debaixo do braço. Aí, Carlos Alberto resolveu jogar a bola sozinho. Nós passávamos pela casa dele e víamos. Ele batia a bola com a parede. Achava que a parede era o único amigo que ele tinha. Mas eu acho que jogar com a parede não deve ser muito divertido. Porque depois de 3 dias, o Carlos Alberto não aguentou mais, apareceu lá no campinho e disse, se vocês me deixarem jogar, eu empresto a minha bola. A bola é de todos nós. Sônia Kramer diz que o professor é a política pública materializada. Se é na escola pública, se é na escola privada, ter direito à presença de um professor numa sala de aula de educação infantil é uma conquista que foi alvo de muita luta. Então, quando a gente compreende isso, a gente vai entendendo que a gente tem muitas questões em relação ao descumprimento da legislação. De educação infantil que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, lá no auditório da UFES, onde nós debatemos uma pauta para as questões desse atendimento, que precisa dessa cobertura, mas também precisa da garantia da qualidade que passa pela formação dos professores e também pela qualidade dos espaços, porque a gente não pode esquecer disso, não é? Então, nós estivemos lá, as representações do MIEIB e também as pessoas que quiseram voluntariamente participar, que era um evento aberto, e dentro das discussões nós tivemos o privilégio de ter a presença da professora Rita Coelho, que é hoje a coordenadora de educação infantil no MEC. Então, para nós foi uma alegria ter a professora Rita, porque ela é oriunda do MIEIB da região sudeste. Não é? Então, ela fez questão de estar, ela é oriunda de Minas Gerais e ela era uma das líderes do MIEIB de Minas, e como era a região sudeste, ela esteve conosco, o que foi um grande acréscimo no nosso diálogo, já iniciando um diálogo com o MEC via professora Rita. Então, nós fizemos uma carta de princípios que nós não negociamos em termos da qualidade da oferta do serviço da educação infantil às crianças. Então, a gente colocou como proposições desses princípios a garantia de acesso e permanência,
lembrando que a legislação diz que se o município não pode arcar com a oferta de educação infantil próxima à casa das crianças, ele pode fazer um voucher e fazer o financiamento em instituições privadas próximas a essa localidade. É um direito, não é? E muitos dos pais desconhecem. Então, a gente fala da garantia de acesso e permanência das crianças, a gente fala da expansão da oferta em redes públicas, porém, sem abrir mão da qualidade do serviço e dos padrões, já que nós temos um conjunto de documentos que compõem a política, o reconhecimento do direito das crianças, independente de raça, cor, etnia, região, nacionalidade, local de moradia, situação econômica, lembrando que as instituições de educação infantil públicas, elas devem ser laicas, gratuitas, inclusivas e de qualidade, lembrando que a gente tem opções na rede privada da educação confessional e de outros modos de atuação, a garantia da educação especial, né, como modalidade da educação inclusiva, o respeito às diretrizes, a vinculação dos recursos, principalmente para instituições de educação infantil, mas também na aplicação do atendimento ao direito, estou resumindo aqui para não ler, a indissociabilidade do educar e o cuidar, que visa o bem-estar e o pleno desenvolvimento dessa criança, como está estabelecido como finalidade da educação infantil na LDB, que ela se desenvolva em todos os aspectos, uma implementação das políticas públicas, que trabalhe a expansão e a qualidade, também a educação infantil como campo educacional, que exige essa atuação intersetorial, não só com assistência, mas também com outros campos, como a saúde e o jurídico e tantas outras áreas, além da questão a defesa contra toda forma de negligência, violência e discriminação contra as crianças. Também destacamos, não é, a importância da formação do professor e que essa formação ela não seja apenas inicial, mas que seja garantido o direito à formação inicial e continuada, entendendo que as crianças que são beneficiadas e considerando todas as crianças, inclusive os bebês, que hoje são alvos de uma invisibilidade dentro de uma divisibilidade que aconteceu na educação infantil, porque nós realçamos que a educação infantil é aquela oferecida em creches a crianças de 0 a 3 e em pré-escolas de crianças de 4 e 5. Portanto, bebês são crianças da educação infantil e devem ser contempladas nas suas especificidades e ter garantida a oferta e o atendimento por um professor. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Rejane. Rejane traz várias reflexões, né, desde a concepção de criança, né, dessa formação desse educador, da qualidade da escola, desde do seu ambiente escolar, né, mas também do que a gente escolhe de projeto político-pedagógico, do direito da criança. A criança né, ela já está no mundo. Então, bastante reflexões aqui a gente tem que fazer do livro literário, a importância do livro literário como arte, né? Não aquele livro literário que veio há muito tempo atrás para ensinar para a gente o que é certo e errado. O livro literário é aquele que provoca, que traz provocações desse mundo. E a gente começa a trabalhar com o livro literário com as crianças desde pequenininhas, né? Para ser uma pessoa crítica, um sujeito crítico, leitor. Então, acho que você fez um leque aí de provocações e traz a carta do MIEIB, que vem destacar os direitos das crianças, né? As crianças têm direito. E agora eu vou passar para a minha querida Zezé a palavra. E o tema é creches conveniadas. E você tem 20 minutos. Boa tarde a todos, todas, todes. Eu sou a Zezé Lourenço, e sou uma mulher branca. Faço uso de cadeira de rodas, uso óculos, tenho cabelos lisos e escuros, já com bastante mechas brancas. E estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão das creches conveniadas, né?
como a Rejane falou, a partir do momento que a creche foi incluída na educação básica, né, como um direito da criança, ela aparece nos planos de educação, no Plano Nacional de Educação, no Plano Municipal de Educação, com metas a serem atingidas para o atendimento dessas crianças. Como a Rejane disse, o Plano Nacional e o Municipal também colocam a meta de 50% atendimento de crianças de 0 a 3 anos. O Municipal coloca que até 2016 esse atendimento deveria ser, até 2026, perdão, deveria ser universal. E a gente tem, nos dados de 2019, no Brasil, a gente tinha apenas 37% das crianças de 0 a 3 anos frequentando creche. No Rio, o dado que a gente tem mais recente é de 2020, e nós tínhamos 40,83% das crianças frequentando creche. Isso em creches públicas e privadas. E chama atenção que na grande maioria dos estados brasileiros e do Distrito Federal, a participação das creches conveniadas nesse percentual de matrículas é muito grande. No município do Rio, esses convênios acontecem desde 2003. E a demanda vem só aumentando, né, ao longo dos anos por esse atendimento em creches. Esse ano nós tivemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores e a Comissão de Educação trouxe o seguinte dado. Em 2010, havia uma lista de espera na Secretaria Municipal de Educação por creche de 10 mil crianças. Em 2019, esse número subiu para 30 mil crianças em fila de espera por vaga em creche. Quando essa gestão atual do prefeito Eduardo Paes assumiu, a Secretaria de Educação resolveu fazer um plano para zerar a fila de espera, né, com o objetivo de criar 22 mil novas vagas em 3 anos. Claro que predominantemente usando o convênio, né, que hoje são termos de parceria que são celebrados através de termos de colaboração. E no início de 2023, a gente já tinha 19 mil novas vagas, predominantemente através das creches parceiras, né, como se dá o nome agora. Hoje, nós temos pouco mais de 300 creches parceiras no município. É um número que oscila entre 310 e 315 creches parceiras, que atendem 41 mil crianças. Nós estamos, inclusive, com um edital de chamamento público aberto, abriu dia 27 de setembro, para a seleção de creches, né, privadas, para a manutenção dessas 41 mil vagas, com o termo de renovação de creches que já estão como parceiras, e também para a criação de 4 mil novas vagas, que vão totalizar 45 mil matrículas na rede, no sistema, né, municipal de ensino em creches, né. Esse edital aberto, que está correndo ainda, ele prevê um período de 2 anos de parceria, que pode ser renovado, e tem um custo para o município previsto em R$ 760.516.900, sendo que, por criança, o município vai pagar R$ 650 por mês. A justificativa da prefeitura, da secretaria, é zerar a fila de espera, a princípio, e também a morosidade e o custo
da construção de unidades novas e próprias, né, da rede pública. A Secretaria também coloca que seria incoerente construir novas unidades numa realidade que o município vive hoje de queda de crescimento populacional, né? Como se essa queda do crescimento se desse da mesma forma em todos os territórios do município e em todas as camadas sociais, né? Então, essa questão das creches conveniadas na rede, ela assumiu uma importância tão grande que ela foi incluída num capítulo na nova deliberação que o Conselho Municipal de Educação publicou em abril desse ano, que é a deliberação 56, que agrega outras deliberações anteriores, com todo o processo de autorização para novas unidades de educação infantil privada e também para a inspeção do funcionamento das instituições já existentes. Esse capítulo específico sobre as creches parceiras, nessa deliberação, coloca que a expansão própria da rede deve se manter, que as parcerias com as creches conveniadas não podem substituir a expansão própria em creches da rede pública. Ela coloca o óbvio que toda creche conveniada, toda creche parceira tem que cumprir todas as normas e exigências de funcionamento dessa deliberação 56, como qualquer outra unidade de educação infantil privada. Ela tem que cumprir as exigências e as normas da deliberação 29, que é uma deliberação do Conselho Municipal de Educação específica para a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Ela tem que oferecer, no mínimo, 8 horas diárias de atendimento educacional, dentro do horário de 7 da manhã até as 6 da tarde, no horário diurno, sendo que a própria rede municipal pública não oferece essa carga horária para os seus próprios alunos, o que leva as famílias, muitas vezes, a optarem pela creche conveniada em função dessa carga horária aumentada que a creche tem que oferecer pelo próprio termo de colaboração que assina. Na deliberação também está claro que a creche conveniada não pode solicitar nenhum tipo de arrecadação com os responsáveis e as famílias das crianças, coisa que acontecia muito e que, se não houver fiscalização, vai continuar acontecendo. E também coloca que a matrícula das crianças das creches conveniadas vai passar a ser realizada pela própria prefeitura, no sistema da prefeitura, através do Prefeitura.Rio, porque a SME detectou que algumas creches, na prestação de contas, diziam que atendiam X crianças e, na verdade, o número era menor. Houve creche que, inclusive, teve que devolver dinheiro para a prefeitura por conta da diferença entre aquilo que ela alegava, né, o número de crianças que ela alegava atender e o número que ela, de fato, atendia. Então, na verdade, a luta contra, no combate às irregularidades inúmeras que acontecem nessas creches é enorme, né? A gente, no Simpro, recebe denúncias de irregularidades trabalhistas
de toda a ordem, atrasos de salário, irregularidades no preenchimento da carteira de trabalho, formação inadequada, enfim, quanto mais creches o município tem, mais difícil é fiscalizar tudo isso, né? E uma das questões que são muito complicadas e que a gente vê um descumprimento da norma, inclusive que está claro nessa deliberação, é a relação profissional-aluno dentro da creche. Normalmente, o que a gente vê são professores que atuam praticamente sozinhos com as suas crianças, sem os auxiliares que as normas determinam em função do número de crianças no grupamento ou na turma. Inclusive, esses auxiliares que deveriam estar em sala de aula com os professores o tempo inteiro, muitas vezes eles são auxiliares de serviços gerais e ficam transitando pela escola em várias outras funções, enquanto o professor fica sozinho com seus grupos. Você imagina que a norma permite que uma turma de berçário, por exemplo, independente de ser berçário 1, berçário 2, ela pode chegar até 24 crianças. Imagina um professor sozinho com 24 crianças de berçário. Pela norma, você teria que ter em sala o tempo inteiro um auxiliar para cada grupo de 6 crianças. Só que não é isso que acontece. Então, o que precisa acontecer é uma fiscalização enorme, tanto do poder público como da sociedade, né, em relação a esses ambientes. Quando se fala de educação especial, então, o problema fica grave, atinge uma seriedade muito grande. Toda creche tem que ter um professor especializado em educação especial. Isso é norma, isso é regra. Se não tiver esse professor, não tem autorização para funcionar, não tem autorização para começar a funcionar. E, no entanto, o que a gente vê é que muitas vezes a creche até tem alguém oficialmente lá cadastrado na prefeitura, porque a prefeitura cadastra toda a equipe de direção. E esse professor especializado, ele é considerado parte da equipe de direção. Então, fica lá o nome, com a formação dele, tudo cadastrado na prefeitura, porém, cadê ele na escola? Ele deveria cumprir uma carga horária de, no mínimo, 20 horas, distribuídos na semana de segunda a sexta-feira. Ele tem que estar na escola todo dia para dar um mínimo de suporte para que o professor possa trabalhar com as crianças do ensino especial, fazendo um trabalho qualificado, um trabalho digno com essas crianças e os demais alunos. Algumas situações, em alguns casos, a criança necessita de um profissional de apoio que fique com ela o tempo inteiro. E a escola tem que dar esse profissional e não pode cobrar nada a mais, né, da família ou da própria prefeitura. E isso é outra coisa dificílima de se conseguir e da gente ver realizado, concretizado nas creches parceiras. A gente recebe professoras, por exemplo, que têm problemas de agressão física, muitas vezes, né? A criança morde a professora, por exemplo,
e sistematicamente, todos os dias, que são crianças que às vezes precisam ficar mais no colo para se acalmarem, e nessa situação de estar no colo com a professora, acaba mordendo a professora. E nós recebemos um caso assim, onde a professora não podia falar com a família que isso acontecia. E essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer toda vez que uma criança coloca em risco a sua própria integridade física ou a integridade física de outra criança ou de profissionais. A primeira coisa é conversar com a família, conversar com a equipe médica que atende a criança para se chegar a uma conclusão do que fazer. E a professora não podia falar com a família, a professora só conversava com a coordenadora pedagógica, que dizia para ela que aquela era uma creche inclusiva e que ela tinha que se virar. Então, qual é o nível de qualidade que se oferece em espaços como esses, né? Então, nós temos que ter todo um movimento de mais atenção a isso, mais atenção à educação, mais atenção ao que acontece nas nossas creches, ao que acontece nas escolas, com as nossas crianças, né? Nós, sindicatos da educação, mas também sindicatos fora da educação, porque criança é responsabilidade do coletivo, é responsabilidade de toda a sociedade. É isso, gente. Obrigada. Muito bom, muito obrigada, Zezé. Quer dizer, são muitas as questões, e como diz a Zezé, né, é um problema nosso, de todos nós, da comunidade. E aí agora eu vou abrir para 4 perguntas, e aí a pessoa tem 3 minutos para fazer a pergunta. Eu vou abrir inscrições. Não vem, Afonso. Boa tarde a todos e todas. Parabéns aí à mesa, né, a professora Rejane, a professora Zezé, minha amiga professora Marta. Bom, eu sou Afonso, eu sou um homem branco, chegando aos 60 anos, estou usando um chapéu vermelho, uma camisa rosa, com o escudo do representante do Brasil na final da Libertadores na América. Eu queria fazer alguns comentários e depois fazer 2 perguntas, uma para cada uma das nossas convidadas. Primeiro, é dizer que a gente avançou tanto no quesito legislação, tanto na questão da inclusão, quanto na questão da consideração de que a educação infantil e a creche, né, que é incluída na educação infantil, ela fazer parte de todo o processo educacional. A gente avançou muito nessa legislação, inclusive na formação das profissionais que hoje atuam nessa área. E aí, como Martinha lembrou no início, essa questão hoje da diferenciação salarial, ela chega a ser um crime contra esses profissionais. Porque quando a gente avança nesse processo todo da legislação, a gente entende que as pessoas, né, que controlam a educação privada e as pessoas que tratam da educação pública nesse país, elas conseguem ir burlando esta lei. E aí chegamos aí na questão das creches conveniadas. A professora Rejane falou numa coisa que eu chego a sempre tremer um pouco. Eu sei que a ideia é muito boa quando se fala em voucher, quando você não tem a vaga na escola pública, você dá um voucher para a instituição privada. Só que, na maioria das vezes, essas instituições privadas desrespeitam a lei trabalhista. Elas fazem esse tipo de situação toda que foi relatada aqui, em que deixa sempre o professor exposto. E aí, muitas das vezes, esse professor que não tem esse olhar mais politizado sobre as questões, ele passa a ir contra os processos que a gente avança na área de legislação. E na questão da creche conveniada, é um caso muito grave, porque na maioria das vezes, até o que Zezé falou no início,
que tem professor lá na lista, mas ele, muitas vezes, ele nem sequer comparece à escola. Ele só assina para que receba o repasse. A gente enfrenta isso como diretor sindical, e eu fui representante também do Conselho Municipal antes de Zezé, depois Zezé me sucedeu, e a gente tem esse olhar dentro do Conselho Municipal que ignora todas as questões quando nós, representantes do sindicato, apresentamos. E aí, esta é uma pergunta que eu faço primeiramente a Zezé. Zezé, como você vê essa discussão? Eu gostaria que você falasse um pouco aqui para a gente como que se dá a representação do governo no Conselho Municipal de Educação e como é que eles fecham os olhos e ouvidos para todos esses apelos que a gente faz. E para a professora Regiane, já que você falou um pouco desses avanços da legislação e de pessoas oriundas desse trabalho que pensa educação, em melhorar a educação e que hoje está no MEC, como é que isso está se dando no MEC? Será que o MEC está tendo esse olhar para todos esses problemas que, embora avance a legislação, mas eles, cada vez mais, eles se avolumam na educação infantil? Então, são essas duas questões. Obrigado. Obrigada, Afonso. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde à mesa. Me chamo Jairo, estou usando um boné cinza, uso óculos, tenho uma barba meia branca, quase nos 60, assim como o Afonso. Estou de bermuda e uma blusa de botão vermelho em homenagem a esse festival maravilhoso. Eu tenho uma observação e queria o comentário de vocês. Nós fizemos aí, se eu não me engano, ontem, né? Ontem, ou dia 5, 35 anos da Constituição de 88. Né? A Constituição de 88 é um marco na história brasileira, na medida em que a gente conseguiu muitos avanços e conquistas para um Estado e direitos, né, que efetivamente a gente pouco teve ao longo da vida, ao longo da nossa história. Na educação básica, a gente também avançou bastante, numa série de incorporações e mudanças que vem se processando. Mas eu tenho feito a seguinte reflexão e queria o comentário de vocês. Nós saímos de uma visão meio tradicional e autoritária, porque faz parte um pouco da nossa cultura, né? De que, por exemplo, o problema da demanda por creche, pela educação infantil, é um problema de que o pobre faz muito filho, né? E não vai fazer um mês agora que aquele prefeito acho que é Barra do Piraí, fala que precisa castrar essas meninas, né? Porque não é a questão de direito que está no jogo, né? É uma questão moral, autoritária, de definição do que é bom e o que é ruim para os outros. Nós avançamos, talvez o Eduardo, a representação um pouco disso, assim como talvez o Paulo Guedes foi na governança passada, de que talvez as crianças viraram um ativo, né, financeiro, né, e é possível fazer parcerias público-privada, oferta de creches conveniadas, mesmo com a diminuição do Estado, com pouca capacidade de fiscalização. Então, são dois viés um pouco diferentes. E eu acho que nós aqui, né, no movimento sindical, no movimento popular, defendemos a escola como um direito, defendemos a educação como um direito, nem desse viés autoritário e nem desse viés mercantil. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco isso. Obrigada. Mais alguém? Eu vou passar para vocês responder. Pode ser, Zezé. Vamos começar, então. No Conselho Municipal de Educação existe uma representação que seria paritária, né, tanto do governo como da sociedade civil. É bastante difícil a gente viver essa paridade lá dentro, porque os representantes dos responsáveis, eles saem dos conselhos internos da SME. Então, na grande maioria das vezes, eles acabam votando com o governo, né, independente do tema. Em relação
a questão das creches conveniadas e dos problemas trabalhistas que a gente leva para o Conselho, eu lembro que nós ficamos alguns meses trabalhando nessa deliberação 56, e ela é específica do setor privado, e antes disso, principalmente durante esses meses de formulação do texto dessa deliberação, eu levava praticamente em todas as sessões do Conselho denúncias das creches para os conselheiros terem uma pequena noção do que a gente recebia no plantão de irregularidades que aconteciam dentro dessas creches. E, apesar de, no termo de cooperação, na verdade, até antes, para você, independente de você ser uma creche conveniada ou não, para você ter autorização para funcionar como unidade de educação infantil, seja na creche ou na pré-escola, você assina um termo de responsabilidade afirmando que todos os seus funcionários serão contratados respeitando a CLT. Isso para você começar a abrir seu estabelecimento, né, sua instituição de educação infantil privada. E apesar disso, e apesar também de no convênio, na hora da parceria, também haver pontos em que a creche assume a responsabilidade de manter em dia a questão de fundo de garantia, a questão de previdenciária. Isso tudo tá embutido nos editais de chamamento das creches. Não há fiscalização da secretaria sobre isso. E nem há uma atitude mais voltada para a questão trabalhista que possa, de alguma forma, descredenciar aquela creche comunitária por não cumprir as leis trabalhistas, por exemplo. Então, o que dentro do Conselho Municipal de Educação é falado é que a questão trabalhista não pode ser sequer fiscalizada pelo grupo de inspeção da Secretaria Municipal de Educação. E se esses grupos de inspeção chegarem e solicitarem qualquer documento na creche ligado à questão trabalhista, a escola pode simplesmente se negar a mostrar a documentação, porque não é de competência da SME fiscalizar questão trabalhista. E aí o que eles dizem é que nós, enquanto sindicato, temos que procurar o Ministério Público do Trabalho para que o Ministério Público do Trabalho faça a fiscalização, já que nós, do sindicato, não temos poder de fiscalizar escola alguma, né? Então, o que nos deixa indignados é ver que escolas que cometem irregularidades frequentemente, sucessivamente, como uma forma de gestão, atrasam salários anos a fio, e ainda assim vão entrar nesse edital que está aberto aí, que a inscrição vai até dia 28 de outubro, vão participar do edital e vão ter as suas parcerias renovadas, porque a questão trabalhista não é levada em conta só as outras questões educacionais, né? Então, isso não tem nome, né? Você achar que você está trabalhando para a qualidade da educação
quando você não passa pelo respeito ao professor, à professora, ao profissional que está ali trabalhando com a criança. Não há como você garantir qualidade na educação sem passar pela valorização dos professores e dos demais profissionais que atuam com essas crianças. Eu acho que esse é um tema que é de uma atenção em todas as esferas. A lógica de república federativa, e nós não abrimos mão da democracia, mas traz essa implicação, porque o Ministério da Educação ele faz questão de realçar a autonomia dos municípios na gestão das suas políticas educacionais. E nós não temos uma sociedade com uma consciência construída de que o papel fiscalizador é da sociedade. Nós não sabemos as funções dos conselhos, que são a nossa representação. Então, a gente tem uma questão seríssima em termos de país em torno disso. Uma das questões centrais hoje discutidas, por exemplo, são as obras do Pró-Infância, que foi um programa do governo federal que deu a verba, que deu a planta, que deu a estrutura, e os municípios tinham como contrapartida oferecer o terreno e os profissionais para abrirem novas vagas de creche. Municípios de diferentes regiões receberam a verba, ficaram com a verba guardada, não construíram as creches e devolveram aos cofres o dinheiro sem ampliar o atendimento. E aí fica aquela interrogação, atendendo a quais interesses? Então, o tema do voucher é um tema tenso sempre, não é? E, na verdade, a gente tem dois extremos, porque não só não cumprem seus papéis na oferta, como acabam acionando serviços que são considerados os serviços mais baratos. E acaba sendo a estrutura das creches comunitárias conveniadas, que já estão em funcionamento, já estão organizadas, já têm uma estrutura ainda que precárias. Porque se aqui no município do Rio isso é tenso, nos municípios da Baixada Fluminense isso é muitas vezes tenso. Então, quando a gente fala dessa fiscalização, esse foi um ponto tocado nas discussões que a gente teve com o Ministério da Educação, de que a fiscalização precisa acontecer, mas não é papel do governo federal ter essa ação punitiva dos municípios em relação à organização do seu funcionamento, da sua política educacional, porque são entes federados, têm autonomia, e aí é um diálogo, mais especificamente, entre o governo federal e os municípios, até mesmo para a implantação dos programas e das propostas. Nada é imposto, nada é determinado, tudo é de acordo com a concordância e aceite dos municípios. E a população é completamente alienada desse seu papel de fiscalizar, de denunciar, a quem denunciar, onde denunciar. A gente tem a vara da infância, que é o lugar da defesa desse direito. E poucas pessoas acionam a vara da infância para questionar o direito à creche, a legitimidade do direito, o lugar do direito. Então, a gente tem questões que são estruturais do nosso modelo de sociedade. E aí, dentro do nosso modelo de sociedade, a gente acaba vivendo questões como essa, e que é preciso um trabalho de conscientização. E hoje a gente tem um movimento de descrédito da escola enquanto instituição de educação, enquanto instituição educativa, enquanto instituição parceira das famílias. Então, é todo um processo de reeducação que nós estamos fazendo, de retomada do lugar, de reafirmação do lugar, principalmente da educação infantil. Se a gente tem esses problemas no ensino fundamental, que é o ensino obrigatório de formação da educação básica mais antigo,
e a educação infantil ocupa esse lugar há muito menos tempo, ainda é uma criança, né, na proporção do seu tempo de legitimação de lugar, a gente tem muitos avanços e retrocessos que vão acontecendo, e a fiscalização é uma questão. Né? É uma questão, porque o fortalecimento dos conselhos, é como disse aqui a Zezé, né? Muitas vezes as representações do conselho, que seriam as representações das famílias, da comunidade, que são, né, todas com paridade, elas são de dentro, elas são construídas dentro. E você percebe isso, eu que trabalho em escola, e nós aqui, não é? Quando você vai constituir o conselho escolar, o quanto isso é uma questão ainda com muitos entraves, porque as pessoas não querem se responsabilizar, não querem se envolver, muito menos quando diz fiscalizar o financiamento. Então, isso é uma questão e, sem dúvida, a gente tem um movimento político de compromisso, que é o que o Jefferson Mainardes, quando traz a avaliação do ciclo de políticas proposta pelo BAU, né, ele vai falar que a gente precisa olhar o contexto, os 3 contextos na elaboração de uma política, que é o contexto de influência, o contexto do discurso e o contexto da aplicação da política. E ele diz que a chave é o contexto da aplicação. Não é quem pensou, não é quem tensionou a agenda, não é quem formulou o discurso, não é quem fez o texto, é quem executa. E é por isso que na minha fala eu trouxe o que a Sônia Kramer diz. Professor é a política. Então, se eu entendo que eu sou a política, eu preciso saber quais são os direitos, eu preciso me apropriar dela para eu ter a condição de questionar, de divulgar, de tensionar. E isso hoje ainda é um processo educativo em construção.